Localizada às margens do rio Tapajós, ao oeste do Pará, Santarém é riquíssima em belezas naturais. Mas não é só de belezas que vive a Pérola do Tapajós. O setor da construção civil tem crescido significativamente nas últimas décadas, apesar da expansão urbana não planejada. Um elemento estrutural que tem sido recorrente em Santarém é a laje lisa. A laje lisa é um tipo de estrutura que ela é utilizada em diversos tipos de edificação, né? Então, a principal característica da laje lisa é que ela não necessita de vigas para se apoiar. Então, ela se apoia diretamente nos pilares. Nós podemos citar aí como vantagem desse método construtivo o maior espaço interno, né? Porque com a ausência das vigas, você tem aí uma forma melhor de aproveitar o espaço interno da edificação. Você vai reduzir o consumo de materiais, né? Você vai reduzir aí a quantidade de escoramento para essa estrutura. São variados os tipos de laje lisa, na laje maciça, cogumelo e na nervurada. Em termos orçamentários, o que pode-se dizer quanto a esses tipos? Certo, vamos lá. Em termos de comparação de custos entre a laje plana, né, ou lisa e a laje maciça, a laje nervurada ou a laje plana, ela se caracteriza muito pelo baixo custo, pela diminuição do custo, na verdade, tanto do aço quanto do concreto, em termos aí de próximo de 25% a 30% de diferença com a maciça, quando comparado com a maciça. Não que não vai existir esse custo de vigas, elas existem, mas já estão incluídas na estrutura da laje. Uma outra situação que a gente pode estar comentando sobre isso é a questão da sustentabilidade também, tá? Porque a laje, quando ela é plana, principalmente nervurada, ela dispensa a questão da forma do madeirite. No caso da maciça, ela é imprescindível. E aí a forma cubeta, sendo plástica, ela tem uma vida útil muito elevada, você podendo usar ela repetidas vezes. Tanto que ela é muito utilizada em pavimentos, em prédios, muitos pavimentos. O escoramento é necessário nas duas, mas a maior comparação mesmo é justamente a comparação quando a gente faz do madeirite, a forma de madeirite e a forma com o uso das cubetas. Mas quanto à população santarena, abraçam essa novidade? Eu prefiro sem viga, meu bem. Sem vigas. Sem vigas também. Sabe por quê? Porque eu acho que a viga ela toma muito espaço, né? E eu acho que também não fica tão bonito, né? Melhor ela escondidinha. Apesar de não dar aquela sensação de segurança que a gente sente quando você vê uma coluna ou uma viga, mas a gente sabe que hoje a modernidade da construção civil, ela coloca as vigas camufladas nas paredes. Como desvantagens desse método construtivo, nós podemos citar aí o risco de ruptura por punção. Devido às forças atuando para baixo, a laje acaba por ser perfurada pelos pilares. Esse é o efeito da punção. Para combater esse fenômeno, o professor explica o que deve ser feito. Tem que ser feito tudo de acordo com a norma, né? Você também tem que contratar um projetista, né, que seja habilitado para fazer esse tipo de projeto, né? E o cuidado também com a pós-ocupação, né? Não colocar nesta laje, né, carregamentos que estejam acima do que foi previsto em projeto. Então você tem que ter todos esses cuidados aí para que a estrutura tenha uma durabilidade, né? Esse elemento estrutural tem sido de grande interesse da comunidade acadêmica também. Luiz Rondon e Felipe Santos têm desenvolvido o seu trabalho de TCC voltado a essa temática. O nosso trabalho ele vai falar sobre punção e lajes lisas, mais especificamente das armaduras de cisalhamento contra punção. O nosso trabalho ele busca otimizar o procedimento de cálculo que hoje é utilizado para a obtenção dessas armaduras. Onde querem chegar com esse trabalho? Bom, como o Luiz já falou, o nosso trabalho busca uma otimização de cálculo. Como é que funciona? A norma ela traz o seguinte: para você calcular essa área de aço necessária para combater a punção, você tem que fazer várias verificações. E isso torna um pouco cansativo, uma vez que você tem que fazer várias verificações até que todas as verificações elas sejam satisfeitas.
E aí o nosso trabalho busca acelerar esse processo. A gente vai estar disponibilizando uma equação capaz de calcular essa área de aço de uma forma direta. Diante dos fatos apresentados, vimos que a população santarena tem recebido de braços abertos a ideia e que com a contratação de profissionais qualificados, teremos construções com mais espaço e mais economia.